Vivências de Juventude em Nova Lima, um estudo no bairro Cruzeiro. Esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, que traz algumas reflexões sobre as diferentes faces da violência juvenil, que muitas das vezes são naturalizadas. Para desenvolver essa pesquisa, nós partimos de algumas perguntas indutoras. Como é ser jovem morador de um território rotulado? Como que esses rótulos eles impactam nas vivências internas e externas do bairro? E como que esses jovens lidam com isso? O nosso campo de pesquisa, o bairro Cruzeiro, é um bairro tradicional de Nova Lima, que foi se constituindo a partir dos anos de 1920 e que hoje comporta aproximadamente 1% da população. Embora seja um bairro fisicamente pequeno, ele é de grande expressividade simbólica na cidade. Como dizem por aqui, mas só podia ser do Cruzeiro, né? E que transmite essa imagem de como que esses moradores da cidade olham para esse bairro. Para desenvolver essa pesquisa, nós seguimos alguns caminhos metodológicos buscando relacionar duas categorias centrais, juventudes e estigmas de território. Fizemos uma revisão bibliográfica e também utilizamos algumas técnicas de pesquisa social, como entrevistas individuais e coletivas, caminhadas orientadas pelo bairro, observações das vivências diárias, participação em eventos comunitários, coletas de dados em sistemas de informação, em redes sociais, em jornais, entre outros. E seguindo esse caminho metodológico, a gente chegou a algumas considerações. Uma delas é a questão da sociabilidade das ruas, e as ruas aqui entendidas como um espaço de encontros e não somente de passagem. Os moradores falaram da importância delas para entretenimento e lazer e também como elemento para o fortalecimento dos vínculos comunitários. Relacionado a isso, a gente ouviu muito também que a solidariedade e a irmandade entre os moradores é um traço marcador e distintivo desse bairro. Um outro achado da pesquisa foi perceber que os rótulos negativos associando os moradores no bairro a atos de crimes violentos e drogadição e a violência de forma em geral está muito relacionado ao período de formação desse bairro, né? Assim, desde que ele foi se constituindo, foi se criando uma imagem negativa em torno desses moradores e isso foi se perpetuando ao longo dos anos. E um elemento que contribuiu muito para a perpetuação desses imaginários negativos foi a mídia, porque quando ela dá um enfoque, busca dar um enfoque a elementos ligados a crimes e à violência e não divulga também outros fatos que ocorrem no bairro, ligados a lazer, a cultura, a prestação de serviços, ela reforça esse lugar no bairro, esse lugar que o bairro ocupa, no imaginário social. E aí quando a gente fez uma pesquisa nos dados, dos boletins de ocorrência, nós observamos que os dados do Cruzeiro são muito parecidos a de outros bairros, o que demonstra, assim, que não necessariamente esses discursos, eles correspondem a um fato real, E aí um outro elemento também que apareceu muito nos relatos dos jovens foi o quanto que esses discursos negativos impactam nas vivências diárias deles, Tanto acesso a serviços, porque eles falaram que, por exemplo, serviços de saúde solicitam escoltas policiais para adentrar o bairro no período noturno, quando eles falam que são moradores do Cruzeiro, quanto que isso impacta no acesso a vagas de emprego, nos trânsitos e nos fluxos pela cidade, assim, quando eles buscam às vezes extrapolar um pouquinho o limite do bairro, como que às vezes eles são tratados de uma forma preconceituosa, isso então assim trazendo um pouco dessa violência que eles sofrem diariamente, Uma outra informação também que apareceu muito nos relatos da pesquisa foi que esses imaginários negativos, eles tanto geram uma reação de negação, de aceitação, como também de enfrentamento. Apareceu também que assim como esse estigma ele tem esse caráter de violência, ele também é utilizado como uma forma de exercer poder pelas vias do medo, em torno do glamour, em torno daquele que é temido, Assim, não mexe com ele não, que ele é lá do Cruzeiro. E aí, assim, caminhando para as considerações finais, essa pesquisa ela nos trouxe uma abordagem no sentido de perceber que essas violências elas estão nas vivências diárias desses moradores, não somente ligadas a crimes violentos, físicos, a violência doméstica, mas também como uma violência invisível imposta pelo estigma territorial e que precisa ser conhecido nas suas particularidades para ser enfrentadas.
E do ponto de vista individual, eu deixo uma reflexão para vocês, no sentido assim, de como que a gente reage a esses discursos estigmatizantes que atravessam o nosso cotidiano. E para concluir, eu deixo um pouco da minha experiência pessoal, né, de como que essa pesquisa ela me oportunizou a olhar e a me relacionar de uma forma diferente com esse bairro, e também me trouxe muitos elementos para as minhas intervenções na cidade como assistente social.